Olá, meus amados irmãos, paz e graça a todos, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Novamente com vocês no seu canal Realidade. Eu me chamo Everaldo Freire, sou um ex-obreiro da Igreja Universal, na qual passei lá 19 anos da minha vida, aprendendo, digamos, o que era a palavra de Deus, né? Aprendendo coisas que eu achava que era correto diante de Deus, aprendendo coisas que, com o passar do tempo, eu fui adquirindo mais conhecimento e vi que não tinha nada a ver com Deus aquela obra na qual eu estava participando. Foram coisas muito tristes que passei lá, coisas deprimentes, tanto situações difíceis que eu passei como vivi, né? Vivi e vi pessoas também passando. E hoje, pessoal, eu quero compartilhar com você aqui um texto que vai ficar muito bem e cair como uma luva no que eu tenho para falar para você. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quando você pega um texto desse, pessoal, e aplica de uma maneira isolada, ele dá um certo poder para quem está utilizando. Ele dá um certo poder para esse dito pastor, para essa pessoa manipular você de toda forma que ela quiser. Não é à toa que muitos pastores da Universal, de outras vertentes da Universal também, têm utilizado esse versículo isolado para angariar recursos, para tirar recursos de você, da sua família, de quem você conhece, e você nem tem se dado conta de que todo versículo na Bíblia, todo capítulo e versículo tem um antes e um depois. Tem um texto e um contexto. Esse versículo é explicado antes do texto ou depois do texto, que é o contexto. Então, nós temos que nos alertar para esse conhecimento da palavra de Deus. Onde eu quero chegar? Pessoal, o fato de você não ser mais o mesmo obreiro de antes, o mesmo evangelista de antes, o mesmo jovem de antes, fervoroso, que fazia a dita obra que dizem que é de Deus, tão fervorosamente, são três coisas. Primeiro, a voz que você anda seguindo. Qual a voz que você anda seguindo? A voz desse pastor que está lendo para você a palavra de Deus ou a voz de Deus? Dita por esse pastor, traduzida por esse pastor a seu bel prazer, ou você lendo o conhecimento que você adquire na palavra de Deus? Segundo, a tua vida está dando certo do jeito que você queria? Você está tendo êxito espiritual? O teu aprendizado está bom? Você está realmente conhecendo o Deus que você serve, a palavra do Deus que você serve? Porque ele se manifesta através da palavra dele. O conhecimento da palavra dele é muito importante para aquele que diz que crê nele. Certo? E a terceira, essa obra que você diz fazer é realmente a obra de Deus? Ora, pessoal, não é de hoje que nós temos visto obreiros jovens e evangelistas desanimados, porque no fundo dos seus corações passam por dificuldades extremas e não tem a quem recorrer. Eles são ensinados que eles só têm que orar a Deus, né? Os pastores até estão se negligenciando a atender esses obreiros, porque sabe que muitos deles vão choramingar, contar derrota, contar fracassos nessa denominação, em onde promete vitória sem fim. É prometido nessa denominação vitórias e vitórias sem fim. Essa campanha de Israel é mirabolante, é a última Coca-Cola do pedaço, é a solução para todos os problemas. Então, você tem ouvido a voz desse pastor que diz que é Deus que manda dizer isso, mas na realidade ele está querendo colocar esse texto único para te manipular. E ele consegue por causa da tua falta de conhecimento. Segundo, te leva a dar tudo que você tem para ele, a devotar a tua vida, né? E acender a tua vontade de até querer ser pastor. Mas o que você vê
não são coisas boas. Você está sendo explorado, você está sendo massacrado, você não está sendo bem tratado. Então, olha, devido a você não ouvir realmente a palavra de Deus, não ter realmente uma comunhão forte com Deus, não ser incentivado a isso, você está fraco. Devido a estar sempre doando, dando tudo que você tem para falsos profetas, isso leva um tempo para você recuperar. As coisas não estão fáceis. Então você vai o quê? Ficando derrubado espiritualmente e vai ficando esmurecido financeiramente. E você vai trabalhando e a tua vida não tem frutos. Por quê? Exatamente porque você dá tudo para essa denominação. Eles andam de carro, você anda de bicicleta. Eles comem do melhor, você come mortadela. Você come um ovinho. Não digo quem quer comer por vontade própria, mas quem é forçado a comer isso todo dia sabe do que eu estou falando. E outra coisa, essa obra que você diz que faz, que é de Deus, que obra é essa? Que obra é essa que não acode o sofrido? Pensa, pessoal, mergulha lá no teu íntimo. Mergulha lá no teu íntimo e veja. Veja. Dê-se uma chance de verificar o que é que as pessoas estão falando a respeito desses líderes, dessa obra dita de Deus. Analise sua vida e veja que você está ruim espiritualmente. Você tem gente que reclama que não jejuma mais, que não ora mais, que não busca mais a Deus. Também você chega de um dia cansativo e conta, vou buscar Deus na igreja. E quando chega lá, você não encontra auxílio de um pastor verdadeiro, né? De um pastor que ama as suas ovelhas, né? Pelo contrário, você encontra um mercenário que vai te usar para dar envelopes. Você encontra um mercenário que não tem nada a ver com a tua vida, que não resolve teus problemas, que te promete mundos e fundos, mas a realidade é esse Deus que ele te promete, ele é outro farsa. Ele não passa de uma farsa, porque é um Deus mamon. É o próprio Gadu. Esse povo serve a maçonaria, pessoal. Você precisa aprender sobre isso. Veja bem, olha só. E a diferença que você não entende desse teu pastor, que ele só lê isso aqui, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Olha só. Por que esses pastores são tão mercenários desse jeito e eles sabem que tudo que ele diz, tudo que ele diz para você fazer, você faz? Por quê? Esse texto cai bem para eles. Aqui é o Senhor Jesus, o verdadeiro pastor, falando. Mas eu já vi pregações na Universal que ele lê esse texto assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Pessoal, quem é seu pastor? Aí o povo, os obreiros, todo mundo. O Senhor, qual é o meu nome? Fulano de tal. Você me conhece? Sim. Eu conheço você? Sim, me conhece. A gente se vê quase todo dia, não é isso? Exatamente. Olha só como ele engana você. Deturpa a palavra de Deus. Ele deturpa tudo. Esses homens não querem compromisso com Deus. Eles querem compromisso com isso aqui, ó. E já fizeram do evangelho um mercenarismo, um modo de vida. Um modo de vida. Isso, eles são vagabundos. Não querem trabalhar, não querem estudar. São até analfabetos. Tem até quarta, quinta série, primeiro grau completo. Mas por quê? Encontraram uma maneira de ludibriar você e muitos. Eles ficam tirando dinheiro de você e muitas vezes eles roubam dos seus líderes. Já peguei casos de pastor que roubava, fazia pé de meia. Ele roubava mesmo. E roubava a tua oferta. Viu? A oferta que você dá. Sem escrúpulos nenhum. Tá entendendo? E olha só. Eu as conheço. Teu pastor te conhece. Sabe que se você falar para ele, se ele falar para você, faça a campanha, faça tudo, e você carente, triste, necessitado, ouve a orientação dele, ele vai te dar a orientação e você cegamente vai fazer tudo o que ele diz. Certas coisas dão até certo, mas eu não falo, pessoal, dessas coisas que ele dá um conselho de bom grado, mas sim na hora de meter a mão no teu bolso e tirar tudo que ele tem, que você tem, né? E olha só, eles não pregam isso que é o Senhor Jesus que está falando para as suas ovelhas. Eles só pregam até aqui. Mas olha o Senhor Jesus, como é que ele fala aqui, ó. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão,
e ninguém os arrebatará da minha mão. Esses homens estão tirando você das mãos de Cristo. Você muitas vezes se sente fraco, desgastado, perturbado, depressivo, porque você não está mais nas mãos de Cristo. Você está nas mãos desses homens. Esses homens não têm pacto com Deus, eles não têm vida com Deus, eles têm vida com o diabo. Satanás os alicia de tal maneira que os ajuda a se sair bem de tudo. Mamon ajuda eles a sair bem de tudo. Tá entendendo? Você fica aí fraco, debilitado. E outra coisa, você é tido como endemoniado, porque nem teus irmãos que são obreiros, outros obreiros, que também têm a mesma visão que esse pastor endemoniado passa, tem um amor ao próximo. Poucos visitam vocês, poucos dão conselho para vocês, poucos abrem os olhos, e quando tem um ou dois que vai até a tua casa, abre a Bíblia e prega para você a realidade, você não acredita. Por quê? Porque você aprendeu de outra maneira desse pastor. Você, se duvidar, você vai chegar para esse pastor e vai dizer assim: olha, o fulano foi lá na minha casa e pregou isso aqui, ó. Ele não está bem com Deus não, fala com ele. É muito sério, pessoal. É muito sério, porque todo dia a gente está lidando com denúncias, todo dia a gente está lidando com coisas que realmente são, para quem está lá dentro, duras de se ver, de se acreditar, de enxergar a verdade. Mas a verdade é essa. A verdade não tem para onde correr. Nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. É a verdade deles combatida com o Evangelho de Cristo, que é o que nós estamos falando para você. É a verdade deles combatida com a nossa verdade, que somos nós que conhecemos o seio de lá, no seio dessa denominação. Fomos mais fundos do que muita gente que nos critica, e por isso estamos falando com autenticidade, tá? Falando com propriedade do que vimos e vivemos, do que acontece lá dentro, do que está realmente por vir, né? A cada dia que se passa, nós queremos informar você que ainda está aí dentro, os bastidores do que realmente te passa. Tá bom? Não fica triste, pessoal. Deixe de ouvir a voz desses pastores e ouve a voz de Deus. Leia mais a palavra de Deus. Eu faço um desafio com você. Comece a ler a palavra de Deus com afinco. Ora mais. Sabe? Pedir mais a orientação de Deus e dar ouvidos às denúncias que estão sendo feitas. As verdades que estão sendo ditas. Com certeza os seus olhos vão se abrir, sua mente vai se abrir, o Evangelho vai fluir melhor na tua vida. Você vai ver que esses homens não são quem dizem que são. Não são os pastores que eles deturpam na palavra de Deus dizendo que são. Tá bom? Que Deus abençoe você, canal Realidade, e você. Tamo junto.